RFI Convida. A RFI recebe hoje Jean-Marc Bourvil. Ele é professor de Ciências Sociais e coeditor da revista Vesta, que em seu primeiro número trata do tema da adoção, um assunto complexo que mexe com as ambições de muitas famílias, o desejo de ter um filho, mas também as complicações que podem advir desse processo que é mediado pela justiça, né? Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Paulo. A Vesta ela reúne uma série de artigos científicos de pesquisadores do Brasil e do exterior e mostra, né, um quadro atual da situação da adoção, que significa basicamente acolher uma criança numa nova filiação, né? Mas o desafio disso é que tem um ato jurídico, mas também um encontro afetivo, né? Como é que os pais devem tratar esse assunto? Primeiro posso dizer algumas palavras sobre a revista. A revista é nova, é o primeiro número. A revista vai tratar de problemas gerais da criança, adolescentes e das famílias. E nós escolhemos o primeiro número sobre a adoção porque é faz parte de um grande debate atualmente no Brasil em relação com a lei que estabelece um protocolo bem especial, único no Brasil, pelo Brasil, dizendo que a adoção deve ser afetiva, essencialmente, legal, mas afetiva. Então, a adoção no Brasil se pratica também como uma política de proteção à infância, né? É um medido para tratar do problema das crianças maltratadas ou que têm problema na sua família de origem. Então, eles vivem nos abrigos, geralmente, ou nas famílias acolhedoras, e para tratar realmente o problema, uma solução é de passar pela adoção por uma outra família. E a adoção no Brasil se faz com um protocolo diferente da França. Tem um estágio de convivência. Quando a família adotiva vai encontrar o filho, ou o possível filho, eles vão viver um período de 1 mês, 2, 3, 4, vários anos também, para que se estabeleça um vínculo afetivo entre eles. Se não tem vínculo, a adoção não vai se fazer. E às vezes não dá certo. Dos pontos tocados pela revista nesse primeiro número é justamente, né, o que fazer quando a criança adotada não corresponde, exatamente. Como lidar com essa desilusão da criança sonhada e da realidade. Exatamente. O estágio de convivência não é suficiente para tratar de todos os problemas, porque durante esse estágio cada um faz um grande esforço para conhecer o outro, o filho, o menino, a menina, para, enfim, viver numa família tranquilamente, a sua vida de criança, e os pais, eles são felizes de ter um filho esperado. Mas depois, na vida cotidiana e sobretudo no período crítico da adolescência, vão fazer emergência de problemas muito graves. E, por exemplo, tem o romance familiar do filho, a sua origem, a sua família de origem. Ele vai ter uma vantagem de sonhar essa família de origem e tem problema. A gente sempre ouve falar que o que importa é o amor, é o afeto, que o pai e a mãe são aqueles que criam, mas o senhor acabou de falar da família de origem, né? Mesmo que ela seja considerada negligente ou ela tenha aberto mão dessa criança, ela é parte da história, né, desse menino e dessa menina, ela deve ser valorizada? Totalmente. Tem duas posições, né? Tem uma posição agora no Brasil legal, dizendo que quando a adoção é feita e a família adotiva que é importante, e a família de origem basta com ela. E tem outra posição dizendo preciso de política pública, de uma política pública e de ajuda pela família de origem para fazer que, na maioria dos casos,
a criança retorna na sua família de origem é bem melhor que fazer adoção sistematicamente. É isso. Tem um texto interessante na revista que sai agora da professora e psicóloga Andréa de Mello Amaral. Ela estuda os processos de casos de devolução de crianças na vara da infância e da juventude de idosos do Rio de Janeiro. E o artigo identificou que o comportamento das crianças foi apontado como justificativa para a devolução desses meninos e meninas em 60% dos casos. Quer dizer, de novo, o amor não parece ser suficiente, né? A idealização da criança, ela se confronta com a realidade. Na verdade, o amor parental não deve ser narcísico. Se é narcísico, se você tem um filho para você mesmo, para seu bem-estar, a realidade vai mostrar que a criança é um ser humano totalmente à parte. Ele tem a sua liberdade. Então, praticar a devolução significa que o filho sonhado não é o bom filho e vamos trocar por um outro, ou talvez para ninguém, mas qual é a dor da criança que já foi abandonado, que tinha problema com a sua família de origem, é que vai viver uma devolução e o retorno no abrigo. É muito duro, é muito duro. A revista também trata de um assunto interessante, que é a adoção de crianças brasileiras por famílias estrangeiras, né? Tem o texto da Cláudia Cabral, a psicóloga. Ela compartilha as experiências dos processos de adoção desde os anos 70, reencontrando crianças adotadas nessa época, agora adultos vivendo na Suíça. E ela escreve sobre as condições necessárias para melhorar o processo de adoção. Geralmente essas histórias acabaram bem? Geralmente, e tem casos onde a criança... o adulto adotado retorna no Brasil ou vai conduzir a sua vida de uma maneira muito péssima. É isso. Mas, a grande maioria, os casos revela situações boas para a criança. Achamos com a Marlene que o período que a França viveu também de adoção internacional acaba. Esse período acabou. Foi uma grande ilusão de adotar a criança do mundo inteiro pelo mundo desenvolvido, isso. Mas, geralmente, é melhor que o filho, a criança seja adotada nos seus países de origem, porque é bastante difícil a adoção internacional. Agora, o Brasil não existe, a adoção internacional. O pequeno brasileiro não sai do Brasil. Pouquíssimo, pouquíssimo. A adoção é principalmente do lado das famílias brasileiras. E acho que é bom, que é normal. Para finalizar, vocês têm também um artigo do psicanalista Nazir Hamad. Ele é francês de origem libanesa e bastante conhecido do público brasileiro, e fala sobre a diferença entre um amor por uma criança e o desejo de ser pai e mãe. Você pode resumir um pouquinho do que ele diz? É isso importante. O desejo, o amor, eu dizia, o amor parental pode ser narcísico ou pode ser realmente o amor parental, ou seja, o amor pela criança que vai tornar-se adulto, e adulto si mesmo, a parte inteira, não é uma parte de mim, é a sua vida que vai conduzir depois. Se os pais são nessa posição, não tem problema para uma adoção. Eles também, pensa que as adoções homoafetivas são possíveis, que é uma posição bastante rara no medida da psicanálise, sobretudo francês. A opinião do senhor é que não deve haver? Tem uma prudência do lado do mundo da psicanálise sobre isso. E a questão é a seguinte: o Nazir Hamad é muito
tem uma posição muito complexa, muito inteligente. Se o casal homoafetivo, como se diz no Brasil, ele aceita a divisão sexuada, que tem uma parte feminina e uma parte masculina na humanidade, não tem problema. Mas se tem casal que são na negação, que tudo é possível, passar de um sexo a outro, sempre de um lado a outro. Isso dá problema depois com a criança. Outra coisa que pode dar problema também é a adoção de crianças que já passaram por traumas, né? Vítimas de abusos sexuais, violências graves na primeira infância. Como é que os pais podem se engajar para ajudar essas crianças? Tem que fazer uma política pública de ajuda, não é administração, mas de ajuda psicológica de longa duração. O problema do Brasil é que tem ajuda com um tempo bem delimitado. Por exemplo, na proteção à infância, uma psicóloga, um serviço pode seguir uma criança durante anos e anos e anos e anos. Isso falta um pouco no Brasil, esse tipo de política. Bom, certamente a revista vai ajudar a difundir todos os conhecimentos desses pesquisadores que o senhor reuniu lá. Muito obrigada, então, Jean-Marc Bovilli, professor de Ciências Sociais, ele que é editor-geral, co-editor da revista Vesta. Obrigada pela participação aqui. Obrigada.